Olá, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. Estamos de volta no programa Palavra e Família para tratar pela segunda vez a questão bem polêmica em nossos dias, principalmente no Brasil. Eu sei que nós temos pessoas ao redor do mundo que falam português, que estão acompanhando o nosso programa e nós não temos como falar dentro da situação de cada pessoa, Japão, Portugal, Moçambique, Angola, Estados Unidos também. Por isso, estamos incluindo nos nossos programas links de informações sobre currículos em português, sobre questões jurídicas que mudam a cada hora. Talvez haja hora que é totalmente ilegal, outros dizem que o Senado, Congresso não tomaram decisões definitivas, então estamos num espaço bem nebuloso. Mas nós vamos falar hoje sobre algumas dicas para pais que acompanham o ensino dos seus filhos de uma escola em tempos de quarentena, por exemplo, isolamento, doença, assim como pais que, por qualquer motivo, decidiram educar seus filhos em casa, por exemplo, missionários. O homeschool pode ser uma salvação de missões, porque os pais não precisam enviar seus filhos fora de uma aldeia, por exemplo, por muitos anos. O desperdício de um casal que aprendeu finalmente a língua, está traduzindo a Bíblia, criando uma igreja, plantando uma igreja, e de repente saem para os filhos estudarem por mais 10 anos e nunca mais voltam para o campo. Homeschool pode ajudar muito. Já tratamos de vantagens e desvantagens, contou sua história, a nossa história, mas hoje queremos ouvir dicas de alguém que fez. Nós temos uma placa que preparamos, que foi a sua formatura depois de dar aula durante 22 anos para 6 filhos, formada em pedagogia, preparada para isso, e nós te honramos com aquela cerimônia muito importante. Algumas dicas você tem dado para pessoas nesse tempo também de quarentena sobre isso. Sim, são dicas que nos serviram, nos ajudaram e vocês precisam avaliar o que realmente poderá te ajudar. Uma dica é ser organizada. Você precisa planejar as aulas, saber o que você quer completar num dia. Então, se você decidiu fazer o homeschool durante o ano todo, então pegue um calendário, divida, saiba tudo que tem que fazer para conseguir completar cada matéria durante os dias escolares. Então, daí divide por semana e daí você sabe cada semana o que tem que ser feito. Aí coloque por escrito os objetivos para cada dia da semana. Então, assim você não se perde. A criança está progredindo e vai conseguir terminar a matéria no tempo certo. Se só empurrar com a barriga, hoje eu não estou à vontade, vamos deixar para depois. Esse é uma das cautelas, uma coisa que muita gente reclama do homeschooler, porque, mas eles não fazem. Então, se for fazer a escola em casa, tem que ser uma coisa organizada em que vai completar toda a matéria. Para nós foi muito importante ter uma rotina, ter horários certos e tudo bem definido como se fosse na escola. Então, nós tínhamos horário para acordar, nós tínhamos algumas tarefas que tinham que ser feitas antes do café da manhã, arrumar o quarto, arrumar a cama, ter um tempo devocional, tínhamos café da manhã e daí no nosso caso, como eu iria investir a manhã toda dando aula para os filhos, então entre o término do café e o início das aulas, nós tínhamos 1 hora em que todo mundo trabalhava fazendo as coisas que tinha que fazer em casa. Então, tirar a mesa, lavar a louça, varrer o chão, molhar as plantas, jogar o lixo. Tinha muitas tarefas, pôr a roupa para lavar, que todos nós dividíamos, trabalhávamos 1 hora. Então, daí o resto da manhã, eu dedicava ensinando os filhos. Obviamente, tinha que correr aqui para fazer uma coisa ou outra, mas no geral, a manhã era das crianças. Tinha um tempo para um recreio,
em que eles saíam, eles, né, descansavam um pouquinho, voltavam, talvez tinham um lanche, alguma coisa, tinha tempo para começar a aula e tinha tempo para terminar a aula. Agora, os filhos sabiam que se eles foram meio preguiçosos e deixaram coisa para tarde, que eles não terminaram, tá, o problema era deles. Eu investi a minha manhã toda. Se eles iam deixar para a tarde, então não era certeza que eu iria dar a ajuda, o apoio necessário durante a tarde, porque à tarde eu tinha que fazer as minhas tarefas, é compra, é banco, era discipulado com moças, então era uma coisa não é que combinada. Você não trabalhava também, porque no nosso trabalho, nosso ministério, você tinha responsabilidades para com moças seminaristas do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Então tinha que fazer um malabarismo. Eu entro aqui para dizer, embora eu não dava aula, a não ser na área de redação, que é uma área que eu gosto muito, corrigia com vermelho em todos os trabalhos deles, ensaios deles e tudo, mas o marido e pai precisa dar esse apoio, às vezes na área de disciplina e outras coisas, o reforço para que as crianças não aproveitassem da mamãe em situações inapropriadas. Sim, e é uma das dicas também, que a mãe e o pai precisam estar na mesma página, porque cansa. E tem hora que você precisa de uma voz masculina, um pulso firme para chegar como diretor da escola e falar, não, vocês não vão tratar a minha esposa dessa forma. Então, isso é muito importante. Evitar maus hábitos, não aceitar preguiça. Lembre, você é mãe, mas você é professora. Tem coisas que nunca aconteceriam numa escola. O seu filho não iria começar a chorar porque não gostou da tarefa que você deu para ele. Eles não fariam algumas coisas na escola por medo de gozação, coisa assim, mas como eles estão em casa e a mãe, eu vou choramingar, eu vou reclamar. Não, você não pode aceitar essas atitudes, esses hábitos. Então, essas manhas precisam ser disciplinados. Então, uma coisa que bate-boca, desrespeito, não é aceitável. Então, é complicado, porque você é mãe, você é professora. Por outro lado, é muito bom isso, porque eu sou professora, mas eu sou mãe também. Então, eu posso disciplinar, eu posso fazer algumas coisas que a professora não poderia fazer. Então, cortar esse mau hábito já no início, quando está começando a desenvolver. Outra dica sobre o espaço físico. Tem gente, especialmente vocês que agora na quarentena, vocês se encontram numa situação que vocês não se prepararam para isso. Não era intenção sua de dar aula em casa e agora você se vê com seus filhos tendo que ajudá-los, tendo que dar aula e você nem tem o espaço para isso. Olha, obviamente é bom se você tem um espaço que pode ser dedicado para aula, mas aqui em casa com 6, nós não tínhamos uma sala grande o suficiente para 6 alunos, nós tínhamos uma sala bem pequenininha na época. Então, um filho estudava no quarto, outro filho no outro quarto, outro filho no quarto e 3 dentro dessa sala pequena. Você faz o que você consegue com o que você tem, mas lembre, se você ajuda o seu filho a focar e concentrar, mesmo num ambiente que outras coisas estão acontecendo e que não seja totalmente adequado, você está dando uma habilidade para ele, que no futuro ele vai conseguir concentrar num aeroporto, numa rodoviária, num lugar muito agitado. Então, não é totalmente ruim você ter que adaptar algumas coisas. Ele aprendendo a lidar com isso é uma habilidade que você está dando para ele. Eu acho que é importante ressaltar a decisão, quando tem essa opção de fazer um homeschool, é a opção a bem do filho, investindo para alcançar o coração do filho. Nós temos visto pessoas que exploram, aproveitam essa brecha para falar que estão fazendo homeschool, mas são preguiçosos. Estão fazendo isso para o conforto próprio.
Então, isso é totalmente errado. Pessoas mal preparadas, não têm condições, não têm oportunidade de uma socialização das crianças, não tem uma comunidade de outras pessoas que estão fazendo homeschool para ter o investimento de profissionais em outras áreas. É como tem grupo de Classic Conversations, conversas clássicas aqui no Brasil que faz isso um dia da semana, que separa para fazer experimentos, aulas de arte, outras coisas. Tem que avaliar tudo isso. Mas essas dicas servem muito bem também para as pessoas que forçosamente têm que fazer isso ou durante períodos da sua vida. Mais perguntas você pode colocar nos comentários, podemos providenciar meios também para manter conversa pelo WhatsApp da Carol, ver essas coisas também. Área difícil, mas extremamente importante, em que muitos estão resgatando valores bíblicos, educando seus próprios filhos à luz da palavra de Deus. Que Deus os abençoe.